noite a todos e a todas que estão conosco nessa primeira live do IDAF. Essa live organizada pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Queremos também dar boas-vindas, né, aos nossos dois convidados dessa noite, né, o Marcos Twin, que é agrônomo do IFES do campus de Alegre, doutor em produção vegetal e educador ambiental da região do Caparaó. E ao nosso diretor-presidente, Mário Lousada, que está chegando aqui agora, se organizando, né? Ele é especialista em gestão e licenciamento ambiental, e vai estar conosco também durante essa transmissão. Nós estamos inaugurando hoje esse espaço educador virtual, onde dialogaremos hoje sobre a importância da conservação da Mata Atlântica nas propriedades rurais do Espírito Santo. Como vai funcionar essa live hoje? Nós vamos ter 4 blocos. No primeiro bloco, cada convidado vai falar um pouco da sua trajetória profissional relacionada ao tema. No segundo bloco, nós teremos a abordagem do tema sob a ótica de cada um dos convidados. No terceiro momento, será um espaço aberto para as perguntas, né, de quem está nos assistindo. E no último momento, a gente fará as considerações finais e os agradecimentos. A previsão é que essa transmissão dure entre 1 hora e 15, né? Um espaço interativo, um espaço onde nós gostaríamos muito de ouvir, né, o que vocês também, que estão nos assistindo, têm a contribuir com esse tema. Bom, nessa transmissão nós temos o chat, onde a gente gostaria que você que está nos assistindo, que você pudesse colocar lá nos comentários, né, o seu nome, a cidade de onde você é, onde você estuda, onde você trabalha, né, sua área de atuação. Você pode fazer comentários, você pode fazer perguntas. Nós só pedimos gentilmente que você não aborde temas que não são pertinentes, né, ao tema que estamos tratando nessa noite. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar, então, com o nosso primeiro momento, abrindo aí para o Marcos Sattler, mais conhecido como Twin, para que ele fale um pouquinho da sua trajetória profissional, né, especialmente no que ela se conecta aí com a Mata Atlântica. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite, tá, Andressa, de participar dessa primeira live. Um abraço aí a todas as pessoas que estão participando. Eu sou engenheiro agrônomo, né, formado pela UFES, fiz doutorado na UENF, em produção vegetal. Sou pedagogo, né, sou educador ambiental do Caparaó já de longa data. E a minha experiência vem justamente da educação ambiental, né? E pelo fato de ser agrônomo, eu sempre atuei com agricultores, com pessoas ligadas justamente à produção vegetal e à área rural. Nesses longos anos aí de experiência que a gente vai acumulando, né, a minha tônica foi sempre a educação ambiental, né, de formação, principalmente professores, agricultores, agentes comunitários, enfim. E assim, eu tive o prazer e a honra de ser um dos primeiros educadores ambientais do território do Caparaó, né? Principalmente após a Rio 92. Obviamente, antes disso, já havia pessoas que já participavam, já atuavam nessa linha da educação ambiental, mas enquanto processo construtivo, né, do conceito de educação ambiental, a partir da Rio 92, no território eu participei desde o início da construção dos conceitos, inclusive da construção do território do Caparaó, né? Então, isso fez com que eu tivesse uma oportunidade única de acumular algumas experiências, principalmente, né, nesses conceitos de formação. E, obviamente, pelo meu viés de formação, né, sempre tendo a Mata Atlântica como referência para discutir as questões ambientais, principalmente focadas na preservação e na interação entre homem e ambiente, né, no sentido de ter a floresta, produzir e fazer com que a sustentabilidade da propriedade se estabelecesse. Então, é mais ou menos essa minha linha de trabalho e é o que a gente vai tentar abordar um pouquinho aqui hoje. Ok? Ok.
O Mário já consegue nos ouvir? Acho que a gente ainda está sem sinal. O Mário, ele está com... Mário, você já consegue nos ouvir? Nós pedimos desculpas, né, quem está nos assistindo, né, esse espaço virtual tem dessas situações, né, às vezes a gente cai a transmissão. Mário, você consegue nos ouvir? A gente que não consegue te ouvir. Você tem como botar um fone de ouvido, não? Vamos fazer o seguinte, então. Vou passar pro Twin para ele falar um pouco, né, do nosso segundo bloco, enquanto ele vai relatar um pouquinho, né, sobre a vivência dele com a Mata Atlântica. Enquanto isso, a gente consegue restabelecer ali o áudio do Mário. E então, só fazendo uma breve introdução a essa temática, né, nós vivemos no estado do Espírito Santo, onde há 520 anos, né, só existia uma bela e exuberante Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, como os manguezais e as restingas, né, no nosso litoral. E hoje vivemos 4 milhões de pessoas em 78 municípios, onde diversas atividades econômicas, né, são desenvolvidas, dentre elas a agropecuária. O resultado desse processo de ocupação e interação do povo capixaba nesse território é que hoje restam apenas cerca de 12% da Mata Atlântica em nosso estado. Algumas dessas áreas estão em unidades de conservação, sejam elas federais, estaduais ou municipais, em alguns, né, espaços, né, indígenas, né, nos territórios indígenas, mas a maior parte dessas áreas de Mata Atlântica estão dentro das propriedades rurais. Daí a importância de dialogarmos sobre a preservação, a conservação e a recuperação das florestas nas propriedades rurais, a partir da perspectiva da sustentabilidade, tanto da sustentabilidade ecológica, quanto social, cultural e econômica. Então, diante dessa breve introdução, eu vou convidar, então, o Twin para falar um pouco das suas vivências, né, com relação à conservação da Mata Atlântica. Bom, vamos partir do princípio de que, como eu sou servidor público, sou engenheiro agrônomo do IFES, de Alegre, né, Campos de Alegre, e nesse espaço eu coordeno um núcleo de educação ambiental, um polo de educação ambiental, e aí a gente pode, em outro momento, ter um pouco do histórico disso. Bom, a Mata Atlântica em si, quando a gente aborda a questão da sustentabilidade na Mata Atlântica, né? Primeiro a gente tem que partir de algumas considerações. A Mata Atlântica, ela é um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta, tá? Isso é um dado um pouco antigo, mas eu acho que não alterou tanto, cerca de 70% da população do Brasil sobrevive na Mata Atlântica e da Mata Atlântica, né? O Espírito Santo ele é 100% Mata Atlântica, considerando a Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, nós somos 100% Mata Atlântica. Tá? Então, todos os nossos processos produtivos acontecem dentro desse bioma, né? Dentro desse grande ecossistema. Tá? Aí a gente começa a ter alguns conceitos, quando o ser humano ele começa a conceituar as coisas, ele começa a afunilar esses conceitos, a gente acaba tendo um emaranhado de conceitos que acabam não interagindo. Tá? Se você parar para imaginar, toda vez que a gente fala de preservação ambiental, principalmente, né, quando você tem o ser humano como elemento dessa discussão, a preservação ambiental ela passa a ser sempre o ônus da história. Tá? A gente fala da sustentabilidade. Bom, se você considerar um ecossistema, um bioma, ele é autossustentável, né? Ele tem a sua sustentabilidade. Só que a sustentabilidade do ecossistema é uma sustentabilidade ecológica, é um equilíbrio de forças ecológicas
e fazem com que esse ecossistema esteja ali há milênios. Tá? Aí, quando você agrega o ser humano nesse conceito, você passa a ter outros dois elementos fundamentais: o elemento econômico e o elemento social. Mas só que, quando você aborda a participação humana, né, dentro desses ecossistemas, a dimensão ambiental ela fica à margem do processo. Ela fica sempre como um ônus da história. Né? É só a gente parar para imaginar. Todo empreendimento que eu sou um empresário, independente da área, tá? Eu vou abrir um empreendimento, a primeira coisa que me vem à cabeça é o econômico. Ninguém vai produzir algo que não gere retorno econômico. Então, o econômico é sempre preterido, ele é sempre desejado no processo. O social, obviamente, porque se eu produzo algo para alguém, seja ele um produto, seja ele um serviço, eu produzo para alguém. Então, eu vou me preocupar em produzir algo de qualidade, gere uma qualidade de vida para as pessoas. Eu vou pensar na qualidade de vida das pessoas que trabalham comigo ou para mim, né, enquanto empresário. Enfim, todas as duas dimensões, seja econômica e social, elas são desejadas no processo. E aí sobrou para a dimensão ambiental sempre o ônus da história, né? Algo que eu só faço porque eu sou obrigado, eu só preservo porque a lei exige, né? Então a gente começa a ter aí uma dicotomia entre esses três pilares do conceito de sustentabilidade. Então, quando a gente fala em preservar a Mata Atlântica, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é como eu vou, né, enquanto técnico, enquanto pessoa que defende esse princípio, né? Como é que nós vamos convencer as pessoas de que a preservação ela é parte do processo sustentável, ela é parte do processo produtivo, né? É muito difícil as pessoas conseguirem entender isso. Tá? Daí a educação, ela ser um processo fundamental na construção desses conceitos, porque não é possível a gente conseguir, enquanto entendedores do assunto, enquanto técnicos, né, a gente não consegue conceber a produção separada do ambiental. Né? Mas só que quem está envolvido diretamente no processo produtivo tem que acreditar nisso, tem que entender isso. Né? Isso é tão difícil. Né? A sustentabilidade já foi questionada, há pessoas que questionam o próprio conceito, né? Nada é sustentável, né? Ou não existe sustentabilidade de fato. Bom, ela vai se dar exatamente quando você passa a ter o entendimento de que todos os três pilares é como se fosse um banco com três pés, né? Eles têm que estar nivelados, têm que estar equilibrados. Os três têm que estar no mesmo grau de importância. Se você desnivela um desses pés, o banco fica torto. Né? Então, a gente não tem como hoje trabalhar a sustentabilidade, ou trabalhar a preservação da Mata Atlântica, sem ter na cabeça de que ela faz parte desses três elementos, juntamente com os outros dois, que é o econômico e o social. Né? Então, toda a discussão da preservação da Mata Atlântica hoje passa justamente por isso. Né? O discurso ele fica vazio se a outra parte, né, que é o detentor do processo produtivo, não entende ou não quer entender por questões mil, né, de que isso não seja uma verdade. Então, o desafio hoje é fazer com que a sociedade entenda que a questão ambiental ela é, sim, parte do processo e ela tem que ser considerada com a mesma importância dos outros dois pilares. É mais ou menos essa a minha visão do tema. Né? Temos o Mário aí. Mário e família. Ainda não conseguimos ouvir o Mário, gente. Não estamos te ouvindo, Mário. Pega o fone, põe mais perto da sua boca. Aumenta o microfone aí, vê se vai. Ainda não. Será que não está mutado, não, o microfone dele? Não, senão ia aparecer. Conspiração tecnológica. Mário, pede ajuda ao seu filho aí, que os mais jovens
têm mais experiência nessa área. Twin, deixa o Mário, enquanto o Mário continua tentando ali ligar o áudio dele, fala um pouco dessa relação da Mata Atlântica com a questão da proteção das águas também, com a questão hídrica. E aí a gente precisaria de umas 3 lives dessa. Boa parte do meu trabalho tem a ver com a questão hídrica também, né? A gente sempre, quando olha um processo produtivo, a gente geralmente comete o erro de olhar o processo como se fosse um processo separado das outras coisas. Eu sempre falo assim, se você quiser observar ou garantir a sustentabilidade, eu vou colocar a propriedade agrícola como sendo uma referência, embora valha para outros processos produtivos também. A gente, quando olha a atividade agrícola, a gente geralmente olha para aquela atividade de forma muito distante, de forma muito isolada. Por exemplo, eu sou produtor de café, né? Supostamente, lógico que eu não sou, mas supostamente, o indivíduo ele é produtor de café. Ele vai olhar a produção de café. Ele vai tentar buscar elementos que façam com que ele produza bem aquilo que ele se propõe a produzir, né? A mesma coisa vale para pastagem, para fruticultura, enfim, aquicultura. Então, geralmente, a gente comete o erro de olhar a atividade em si, fazer com que ela me dê a resposta que eu espero, né? E quando você fala em sustentabilidade, eu sempre falo assim, não existem atividades produtivas sustentáveis. Existe a propriedade sustentável, né? Então, quando a gente olha a propriedade e a sustentabilidade dela, a gente olha para a propriedade como um todo. Não tem como você olhar para a lavoura de café e dizer, olha, você vai fazer isso e aquilo, você vai ter um processo sustentável. Não é assim que funciona. A natureza ela é integrada. A importância da gente entender a questão da Mata Atlântica como sendo parte desse sistema produtivo, tá? E a água, existem 2 elementos muito importantes na produção agrícola, que é o solo e a água. Todo o universo de coisas que acontecem na propriedade acontecem com esses 2 elementos sendo balizadores, o solo e a água, e eles trabalham em conjunto, né? Eu sempre uso o exemplo do bebedouro, né, de frango, aquele bebedouro de passarinho, né? Mata Atlântica, a cobertura vegetal no solo, na propriedade, ela cumpre um papel fundamental, né, de absorção de água, de acúmulo de água no sistema. Ponto. Tá? Obviamente, quanto mais rugosidade, quanto mais volume de material vegetal eu tenho, maior a capacidade de acumular essa água. Só que o que acontece? A água armazenada pela floresta, ou pela cobertura vegetal, essa cobertura ela faz metade do processo, ela faz metade da história. Outra parte depende do que está lá embaixo, né? Que é a várzea, ou a área de baixada, os lagos, os brejos, enfim, né? Aí me dói no coração essa relação, porque toda a água armazenada no solo durante uma chuva, durante um período chuvoso, precisa, né? Porque a água tem peso, ela desce no perfil do solo. Eu preciso ter algo que faça com que ela fique. Esse algo que faz com que ela fique é justamente a área de baixada. Estou falando, não tem como você falar de Mata Atlântica sem falar do restante dos ecossistemas, embora, né, um brejo, por exemplo, faça parte. Um brejo na propriedade, a área de baixada, né? O quê? É aquela história do bebedouro de passarinho. Você tem uma campânula em cima, você tem um bojo embaixo. À medida em que o animal, obviamente, se você botar água em cima, ela vai ficar acumulada no bojo embaixo, né? Se você começa a ter o animal bebendo água embaixo, a água de cima vai descendo. Certo? Então, é o mesmo processo. Não é nem questão ambiental, é questão de física isso aí, né? Se você tem a água armazenada no perfil do solo durante uma chuva, eu preciso que essa água tenha uma pressão negativa embaixo para que ela não desça, né? Então, esse conjunto de vegetação de topo de morro e de encosta, tá certo? São geralmente APPs, e a APP de baixada, que é o brejo, que é a área alagada. Se você não tiver esse conjunto funcionando, né, você vai perder água do sistema. Então, a gente vê hoje muito as pessoas dragando o brejo para aumentar a área de pastagem, por exemplo, né?
com aquela desculpa de que vai simplesmente limpar o córrego, etc. e tal. Simplesmente ele vai retirar a água de baixo. É como se você pegasse aquele bebedouro de passarinho e fizesse um furo naquele bojo. Né? Toda a água que está em cima vai descer mais rápido. Né? Então, essa relação entre a preservação da mata da encosta com a área de baixada, ela não é tão observada, as pessoas não conseguem entender isso. A água de cima depende da água que está embaixo. A água que está embaixo ajuda a segurar a água que está em cima. Né? É uma questão simples, mas que as pessoas às vezes não conseguem entender como parte de uma mesma coisa. Você vê o camarada lá com a sua área de preservação, cumpriu a legislação, está com a área bonitinho ali, né, aquela PP no topo de morro, olha, eu preservei, mas a minha nascente secou. Aí você vai ver, o camarada fez a drenagem não, a dragagem do prédio, né, arrancou toda a água da baixada, deixou o capim crescer, para aumentar a área de pastagem. Então, não adiantou muito. A mata está fazendo a parte dela, mas o restante da propriedade não está. Então, a receita do bolo seria o quê? Né? Seria simplesmente você observar o que eu estou fazendo hoje na minha propriedade. A minha prática de produção, ela ajuda a manter essa água ou ela ajuda a tirar essa água do sistema? Se o seu conjunto de ações favorecer o escorrimento dessa água da sua propriedade, você está fazendo a coisa errada. Ah, não, eu tudo bem, eu preciso de uma área de pastagem maior, tal, mas eu tenho aqui um poço de peixe, eu tenho aqui as minhas caixas secas, na lavoura eu faço as práticas de preservação de água aqui, embora eu tenha que tirar ela daqui. Depende do que você está fazendo, depende do volume de água que você tem na sua propriedade. Então, não dá para você falar em preservação hoje de maneira isolada. Acabou aquele discurso de que só a floresta vai fazer tudo para você e simplesmente se você tiver floresta, se você plantar em volta da nascente, você vai ter água. Não é assim que funciona a natureza. Essas coisas têm que existir, você tem que preservar a sua nascente, você tem que preservar a sua área de cabeceira, ou você tem que olhar o seu conjunto de ações. Uma ação que você faz equivocada, retire água do sistema, você prejudica todo o restante. É aquele banquinho que eu falei dos 3S, né? Qualquer ação que você desequilibre de um lado, você vai desequilibrar todo o sistema. Hoje, a sustentabilidade ela passa justamente por isso, pelo equilíbrio de coisas. Ninguém vai deixar de produzir o pasto, ninguém vai deixar de produzir o café, ninguém vai deixar de produzir a flor, ninguém vai deixar de produzir a hortaliça. Mas o que a gente tem que observar? O que eu faço? Não tem água ou retira água? Né? Ajuda a floresta a fazer o trabalho dela ou atrapalha? Né? Então, é esse conjunto de coisas. Não dá para você hoje imaginar, de outra forma, a preservação da Mata Atlântica dicotomizada do restante do processo produtivo. Não é? Aí fica aí esse jogo de forças da legislação tendo que ser obedecida e a propriedade continua perdendo água, continua se degradando e a gente não consegue ter uma visão mais completa, mais eficiente do processo produtivo. A propriedade se degrada e aí a gente já sabe o resultado. Né? É isso. Mário, dá um oi para... Vamos ver. Mário, dá um oi para gente. Nós não queremos calar o presidente, diretor-presidente do IDAF, mas estamos com problemas aí na transmissão dele e acho que teremos que produzir depois um outro momento, uma outra live para a gente conseguir conversar com o Mário. Então, nós vamos continuar aqui com o Twin e vamos organizar um próximo momento, né? Convidando então o Mário para participar com a gente sobre o trabalho que o IDAF desenvolve nessa questão, né? Inclusive no CAR, né? O IDAF é responsável por validar o cadastro ambiental rural, né, das propriedades. Já temos um trabalho bem adiantado nesse sentido e creio que ele tem bastante a nos dizer sobre isso, né? Como está caminhando aí os trabalhos. Enquanto a gente... Você nos ouve, Mário?
Você nos ouve? Parece que sim. Eu continuo a ouvir. Ele nos ouve, a gente não está Mas ele não conseguindo consegue falar. ouvir. Enquanto acho que a gente não vai conseguir, mas vamos continuar tentando até o fim dessa transmissão. Ouvir o Mário Lousada. Muitos dos nossos ouvintes, tenho certeza, gostariam bastante de ouvi-lo. Eu vou passar para uma pergunta aqui que foi colocada pelo pessoal do site, está bastante interativo. Temos pessoas de várias partes do Brasil e do estado participando. O Wilton Fraboni, ele pergunta se não seria interessante, então, a gente proteger, contemplar na legislação a preservação dessas áreas de brejos. Sim, a legislação ela já coloca essas áreas de brejo, vamos chamar de área de brejo, mas todas as áreas úmidas da propriedade, porque às vezes você não tem um brejo, mas você tem uma baixada, e que se você cavar 10 centímetros ali, você acha água. Né? Então a gente coloca a baixada úmida, tá? Sim, a legislação ela coloca que onde você tem um brejo ou um curso d'água, um pequeno córrego, você já tem uma APP, é uma área de preservação permanente. A legislação ela já diz isso. Tá? Mas o que a gente vê corriqueiramente? Pessoas com medo, às vezes, até do alagamento, de um processo de alagamento. Embora eu, profissionalmente, né, e coloco aí o meu pescoço na guilhotina, 90% das pessoas, ou das vezes que as pessoas interagem com a área alagada, com o brejo, é para retirar a água mesmo, para botar pastagem. Ponto. Tá? Raramente você vê alguém, não, eu preciso limpar o brejo da propriedade, porque tem risco de alagamento e tal, minha casa fica muito próxima e tal, preciso fazer o que chamava de esgotamento do córrego, né? Antigamente. Há pessoas que precisam realmente fazer isso. Agora, boa parte das vezes, isso aí é uma questão. O indivíduo ele entra com a ideia de, eu vou limpar o córrego. Na verdade, o que ele está querendo é retirar a água da baixada, o capim crescer e ele aumentar a área de pasto, porque a área de morro dele já não tem mais suporte para o gado. Ponto. Se alguém me convencer do contrário, eu vou agradecer. Mas até o que eu entendo, o que eu tenho visto, não é isso aí. Realmente, concordo. Eu acho que tem que se olhar um pouco mais atentamente para essas áreas. Né? Mas já é lei, né? Uma área de brejo, uma área de baixada, né? Uma área de córrego, já é uma lagoa, já é uma APP. Né? A legislação ela coloca isso como APP. E o que a gente precisa fazer é entender que a APP ela também pode ser utilizada no processo produtivo. Hoje a legislação já permite que você tenha práticas sustentáveis, alguns processos produtivos dentro da própria APP. Né? Uma boa parte dos agricultores já entendem isso, já sabem disso, já conseguem, já captaram essa importância, inclusive conseguem até produzir. Sistemas agroflorestais, tropecei na palavra, sistemas agroecológicos, diversos modelos. Né? A gente pode orientar, o IDAF tem essa orientação, o ICAPER tem essa orientação, outros institutos, a universidade, a UFES tem essa orientação. Já modelos que a gente pode implantar em áreas de APP, que são sustentáveis. Né? A gente tem isso. Agora, o problema é que as pessoas, às vezes, têm informação, mas falta um pouco observar essa colocação que eu fiz anteriormente, de que a preservação, ela é parte do equilíbrio natural da propriedade. Se você não observar isso, vai ficar complicado, né? Mas a Baixada, com certeza, ela já está como área de preservação permanente. A legislação já diz isso. O que as pessoas não estão fazendo é observar isso, né? E fica muito complicado deixar por conta só da legislação e da fiscalização. Eu acho que tem que haver um processo educativo mesmo, maciço, informação com os agricultores, com os pecuaristas, principalmente, né? Porque, eu já disse, boa parte, a maior parte das vezes, a retirada de água da baixada é para aumentar a área de pasto. E ninguém me convence do contrário, enquanto. Né? Então, vamos puxar, como diz, a sardinha para o nosso lado, né? Eu também, enquanto educadora ambiental,
Então, gostaria de perguntar para você qual o papel da educação ambiental na conscientização desses produtores rurais, né? Quanto à importância da conservação da floresta, até para a manutenção hídrica, para a manutenção de todos os serviços ecossistêmicos que a floresta desempenha, né? Então, qual seria nosso papel enquanto educador ambiental nesse processo? Nossa, mãe. Pois é, menina. Outra live, né? Tema para outra live, né? Tema para outra live. Pois é, olha só. Eu acompanhei de perto, eu estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas aqui, tá, no chat aqui. Eu participei um pouco dessa evolução no conceito de educação ambiental. A educação ambiental, para mim, ela tem 3 momentos muito chaves aí. Tá? O primeiro momento foi o do susto. Você tem, a partir da Rio 92, um conceito novo. Na verdade, isso veio ser construído desde, para quem estudou um pouquinho essa questão da educação ambiental, desde Tbilisi, lá nas discussões da década de 60, 70. Né? Aí, quando chega a Rio 92, esse conceito, né, de educação ambiental, ou uma nova ciência. Então, veio aquela coisa do susto, né? Aquele momento inicial de tudo era educação ambiental. Aí veio um segundo momento, que é justamente a lapidação do conceito. Então, eu costumo dizer o seguinte: toda vez que me convidam para uma palestra sobre educação ambiental, ou na processo de formação de educadores, ou de agentes, né, de educação, entram os agricultores, agentes sociais, enfim. Toda vez que eu vou começar minha fala, eu falo, gente, a gente não tem que discutir conceito mais de educação ambiental. Todos os conceitos de educação ambiental que a gente tinha que discutir, já discutiu. N estudiosos, educadores, já construíram os conceitos. A única coisa que falta para a educação ambiental é ela ser colocada em prática. Né? É aí que o bicho pega. Porque cada processo, cada elemento que você vai trabalhar a educação ambiental exige uma metodologia diferente, uma abordagem diferente, uma praxis diferente, uma prática diferente. Né? Qual é o nosso papel junto aos agricultores? Nós somos formadores de opinião. Existe uma outra coisa muito importante, que toda vez que a gente é educador, que a gente é formador de opinião, eu não gosto muito desse termo formador de opinião, ok? Eu praticamente não uso esse termo, tá? Por quê? Porque geralmente a gente vai para o processo exatamente com essa visão. Eu vou formar a opinião de alguém. E não é bem assim que acontece. A minha experiência junto aos agricultores, junto às comunidades, não é de formação. É o quê? É de interação, de entendimento mútuo do processo. Tá? Nós temos esse papel fundamental. Eu entendo um pouco de recurso hídrico, tá? Eu entendo um pouco de educação, eu entendo um pouco de Mata Atlântica, né? Eu entendo um pouco de fiscalização. Mas o que o agricultor entende? De muitas outras coisas que eu não entendo. Então, tem que haver essa troca. Então, quando eu parto para a educação ambiental com esse olhar, né, a minha tese de doutorado foi justamente trabalhar a sustentabilidade de sistemas agroflorestais. A minha prática de pesquisa foi essa. Eu chegava na propriedade sem nenhuma informação para dar para ninguém. Né? E aí eu começava a conversar com o agricultor. Ele repassava para mim tudo aquilo que ele achava do processo dele. Então, eu pesquisei agricultores que já faziam o processo de agroecologia, de agrofloresta, mas que não sabiam exatamente se eram ou não sustentáveis. Então, eu trabalhei a sustentabilidade deles com isso. Eu, justamente partindo do pressuposto de que ele teria que me passar informação para que eu pudesse repassar algo para ele. Então, essa interação fez com que eu tivesse elementos fantásticos, elementos extremamente ricos, até para mudar um pouco a minha opinião sobre sistemas agroflorestais, que eu tinha antes. Então, eu acredito nesse modelo de educação. Né? Então, a educação ambiental, ela evoluiu muito, só que a gente ainda tem aquela visão do formador, né? Do extensionista, antigamente. Né? Eu vou levar algo que o agricultor precisa saber. Não. Eu preciso interagir com ele, para que nós possamos dialogar num nível cada vez mais alto de entendimento. E aí ele vai entender o que eu estou dizendo, e eu vou entender o que ele está dizendo para mim. A nossa função enquanto agentes, eu coloco muito agentes educadores, é justamente isso. Né? Nós temos esse papel fundamental de entender o processo, mas entender muito mais do que o processo, é entender como eu vou fazer essa troca, né,
de informações com o agricultor para que ele acredite no que eu estou dizendo. Tá? Geralmente você vai conversar com o agricultor quando você é detentor de algo, ele começa a olhar para você de canto de olho e pensa assim, o que esse camarada quer, né? Então, a gente tem que fugir disso. Na verdade, você tem que ter uma relação de integração mesmo, e ter a humildade de entender que, enquanto educador, eu tenho que aprender também. Eu tenho que saber dele o que ele pensa, para que a gente possa ter essa interação. Sem isso, a gente não vai conseguir chegar muito longe do que já se chegou. Né? O processo depredatório está aí. Opa, Mário! Eita! Conseguimos te ouvir agora, Mário. Mas é isso. Né? Depois a gente pode voltar a falar um pouco mais. Mário, cadê você? Mário. Olha, enfim, o Twin, foi bem pertinente a sua colocação, porque justamente é a visão que nós do IDAF temos, da nossa gerência, de que precisamos fazer essa escuta sensível. Às vezes os técnicos, educadores ou pesquisadores, eles chegam, né, ao produtor rural achando que vão ensinar, que eles são detentores do conhecimento, mas, na verdade, a gente tem muito que aprender com eles, né? Temos muito que aprender e, através desse diálogo, é que nós conseguiremos chegar a consensos, trabalhar essa questão da sustentabilidade sobre esses diversos olhares a partir da realidade, da vivência, da cultura desse produtor, né? Temos que partir do olhar dele, do conhecimento dele, para que ele não é como a gente não conscientiza ninguém, né? Já dizia. Por meio do diálogo, nós podemos levar a uma tomada de consciência para atitudes mais sustentáveis, em prol da propriedade e até entender que essa sustentabilidade ela tem esse tripé, né? Não só é ecológica, mas nós queremos também a sustentabilidade econômica daquela propriedade. O homem do campo ele vive ali, ele precisa viver com dignidade, né, na sua propriedade. Então, temos que garantir, né, todos esses aspectos que a sustentabilidade nos aponta. Mário? Sim, Mário. Está nos ouvindo? Podemos te ouvir agora? Seu microfone está desligado. Liga o microfone. Tá agora ouvindo? Sim. Ei, agora estamos. Vai ter que falar de novo, Twin, porque eu perdi tudo que você falou. Não, pelo amor de Deus. Nós informamos ao Mário e a todos que nos assistem que nós estamos gravando essa transmissão e que posteriormente ela vai estar lá no YouTube, né, do IDAF, então podem assistir a transmissão. Então, vou perguntar para o Mário, agora que ele está nos ouvindo, coitado, não participou do debate até então, mas já vou começar. Mário, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho do IDAF na conservação da Mata Atlântica, do trabalho que estamos fazendo com relação ao cadastro ambiental rural. E a palavra é sua. O que mais você achar pertinente colocar aí nesse debate? Primeiro, eu quero pedir desculpa a todos vocês pela dificuldade aqui de fazer esse microfone funcionar. Eu sou da roça, sou de Vargem Alta, moro no interior de Vargem Alta e apanhei um pouquinho da tecnologia aqui, né? É uma satisfação enorme, Twin, estar aqui falando com você. Enorme. Eu sou seu fã há muito tempo. Obrigado. Né? Eu não vou dizer assim que é desde a minha infância, porque você não é tão velho. Mas eu me lembro perfeitamente de uma vez que eu o convidei para vir aqui em Vargem Alta dar uma palestra na primeira conferência do meio ambiente, que a nossa ministra Marina Silva fez naquela época. E você veio dar uma palestra aqui para a gente sobre pertencimento, sobre educação ambiental. Foi uma coisa fantástica. Foi muito legal. E a Andressa é uma velha amiga de longa data também. Eu tenho muita admiração por você, Andressa. O papel do IDAF é uma coisa muito interessante, porque nós temos um órgão que trabalha a defesa e trabalha a parte florestal, a defesa agropecuária, a defesa e inspeção agropecuária
e a parte florestal também, a defesa florestal. Então, só temos 2 órgãos desse tipo no país, os 2 se chamam IDAF. É o do Espírito Santo e o do Acre. São 2. É um trabalho muito forte o que o IDAF faz. Nós estamos presentes em todos os municípios do estado, né? São 600 e poucos servidores, e o nosso papel é garantir que a preservação ambiental seja seguida conforme a lei manda. Nós precisamos fiscalizar, precisamos autuar, precisamos analisar, enfim, nossos técnicos, eles participam do dia a dia das propriedades rurais, fazendo suas análises e fazendo seus estudos para emitir seus laudos, para que possamos ou não dar algum passo no sentido de suprimir alguma área. Não é fácil, porque, como o Twin bem disse, nós temos uma cultura de não preservação no mundo, no Brasil principalmente. Ultimamente, a gente tem enfrentado muito embate, né? E dos embates a gente sempre sai mais forte. Isso é interessante também, que a gente tem que confrontar as ideias. Tem a ideia do conservacionismo, do preservacionismo e do expansionismo industrial, agrícola, e a gente tem que debater isso sempre. Não é a primeira vez que a gente vive isso, né, Twin? De ter situações onde a cultura do expansionismo ela está forte. Então, o papel do IDAF é preponderante nesse momento, porque quando a gente garante que a propriedade rural, que o produtor rural, em sua propriedade, ele faça a preservação e a proteção do meio ambiente, de suas florestas, de sua mata atlântica, a gente está garantindo muita coisa junto com isso. A gente está garantindo água, estamos garantindo melhor condição nas suas produções, conservação do solo e menos pragas. Então, são fatores assim muito importantes numa propriedade saudável. E, às vezes, não é tão fácil a gente conseguir colocar isso em prática, porque a cultura do produtor rural, a cultura do povo brasileiro é de suprimir, de expandir. Então, é um diálogo que nem sempre é tranquilo. É uma conversa tensa. E, nesse aspecto, a educação ambiental ela é muito importante, porque é através da educação que a gente consegue, digamos assim, trazer o produtor rural para o nosso lado. E parece brincadeira, mas a educação ambiental, durante muito tempo, ela ficou só no perímetro urbano. Ela esqueceu o meio rural. A gente não conversava com o produtor rural. E aí nós criamos um distanciamento, porque a gente explica a educação ambiental, a gente explica a conservação e preservação para o público urbano, mas não explica para quem está na roça, que olha para aquele morro e fala, rapaz, a minha plantação de café pode seguir para cá, pode aumentar para cima disso aqui. Eu vou drenar esse brejo aqui e vou plantar capim. Só que a gente fica no perímetro urbano, a gente não consegue chegar no campo. Aí quando o IDAF chega no campo, é com a caneta na mão, porque já foi feito o estrago. E isso está errado. Nós não temos que chegar depois. Nós precisamos chegar antes e conversar com o produtor rural, conversar com o homem do campo e explicarmos e fazê-lo compreender da necessidade, da importância do papel da conservação da Mata Atlântica. Que a mata, ela é um grande aliado do produtor rural. Ela não é adversário. É difícil, às vezes, a gente conseguir explicar para um produtor rural que aquele percentual lá de sua propriedade, eu estou com alergia, viu, gente? Uma rinite alérgica aqui, eu fiquei nervoso, aí a rinite ataca. Então, a gente não tem... É difícil a gente explicar para o produtor rural que ele não pode expandir as suas lavouras para cima de um lugar que deve ser protegido. É difícil. E é difícil por quê? Porque, historicamente, nós cometemos o erro de nunca conversar sobre isso. Nós nunca a educação ambiental ela nunca foi levada muito a sério nesse país. Nunca.
Em época nenhuma. Tem hora que ela leva mais pancada do que outras. Mas a gente nunca levou esse assunto muito a sério. Então, o papel do IDAF hoje é de continuar indo às propriedades. Só que nós estamos nos esforçando muito, a nossa equipe da área florestal, nossos técnicos agrícolas, nossos agrônomos, engenheiros florestais, têm se empenhado muito para chegar antes do crime ter acontecido, da supressão ter acontecido, da aragem irregular ter acontecido, de alguma ocupação do solo ter acontecido de forma irregular. Nós temos que chegar antes. E a gente tem se esforçado para isso. Para que a gente não chegue só para multar. A gente tem que chegar para conversar, para explicar, para orientar. Tem um exemplo muito bom agora dessa época. Queimadas. É uma época de muita queimada. O IDAF tem que estar no campo. Nós temos que estar no campo conversando com o produtor rural. Porque se a gente ficar só esperando pegar fogo para depois a gente multar, isso não está certo. Não dá. E nem sempre o fogo é colocado pelo produtor rural. É colocado por outras pessoas. Acontece muito. A maioria dos incêndios aqui no Espírito Santo, eles acontecem partindo de alguma estrada. E nem sempre é colocado pelo produtor rural. E a gente tem que entender isso, aceitar isso e jogar o produtor rural para o nosso lado. Nós temos que tê-los como parceiros da gente. Obviamente, existem muitos produtores, e aí é muito mesmo, que não tem esse sentimento de fazer junto as coisas, fazer junto com o IDAF. Tem produtor rural que a gente não consegue chegar, mas o pequeno produtor a gente consegue, os produtores que estão associados a algum órgão, a alguma associação, a gente consegue. Tem uma gama imensa que a gente consegue trabalhar bem. E aí eu digo para vocês o seguinte, não é só o IDAF que precisa, não é só o produtor rural que precisa mudar a sua cabeça. O IDAF precisa também mudar o seu jeito de agir. Nós já estamos mudando, né? Os técnicos conversam muito entre si e a gente tem fomentado a conversa, fomentado o debate. Eu falo que agora é o IDAF conversador. A gente tem que conversar muito para que a gente consiga chegar a um entendimento sobre procedimentos que sejam mais avançados do que a gente conseguia fazer antes. Hoje a gente pode usar muitas coisas a nosso favor nas fiscalizações e nas ações de educação ambiental, por exemplo. O IDAF começa a ter drones. A gente não tinha drone. A gente tem imagens mais atualizadas do que tínhamos antigamente. Isso favorece a fiscalização. Vários laudos chegam em minha mesa, passam lá pela minha mesa, que foram feitos em cima de imagem. E isso é uma coisa nova no IDAF. Então a gente consegue pegar situações que antes não pegávamos, consegue descobrir situações. E nós precisamos cada vez mais atualizar o IDAF, atualizar o técnico com treinamentos, com capacitações, atualizar as ferramentas de trabalho para que a gente consiga prestar um trabalho mais eficaz ao produtor rural. E eu tenho na minha cabeça isso como certo, de que multa não é a maneira mais eficaz. Nós precisamos chegar antes da multa. Se nós chegarmos antes da multa e conversarmos e mostrarmos o que deve ser feito e como deve ser feito, eu tenho certeza que o quantitativo de multas vai cair. O ano passado nós emitimos mais de 900 multas por supressão ou corte de árvores. Foram desmatados, segundo... É que eu não estou com os dados aqui agora, mas o índice de desmatamento ele tem caído, segundo o SOS Mata Atlântica. Obviamente, os dados... Não sei se a Andressa tem. Você tem, Andressa? Eu não tenho, mas eu posso indicar a fonte. Tá. Eu tinha aqui até agora um pouco, mas aí eu consertando meu computador aqui, eu perdi ele. Nós temos diminuído o desmatamento. O índice do SOS Mata Atlântica ele é menor do que o índice real, porque eles não pegam pequenas áreas. Nós temos um trabalho importante aqui no Espírito Santo. Nós temos 100 e poucas mil propriedades. Dessas 100 e poucas mil, faltam em torno de 37 mil para fazer o CAR. E nós vamos fazer o CAR agora,
e tem mais umas 14 a 15 mil que o CAR foi protocolado no IDAF, mas não foi feito ainda. Então, nós temos mais ou menos umas 50 mil propriedades. Nós contratamos uma empresa via licitação e ela já começou o trabalho de fazer o CAR dessas propriedades, de até 4 módulos rurais. Nós vamos ter um avanço significativo na quantidade de propriedades. Nós vamos zerar o passivo de propriedades rurais do Espírito Santo sem CAR. E a partir daí nós vamos ter um parâmetro certo qual o nosso ativo de florestas do Espírito Santo. E o que nós temos de passivo a ser recuperado. Se a gente não consegue medir nosso ativo ambiental e o nosso passivo na área florestal, a gente não consegue trabalhar. A gente não consegue avançar muito, a gente fica andando em círculo. Então, esse projeto é patrocinado pelo Banco Mundial e pelo governo do estado. Nós já estamos em trabalho e vamos conseguir em 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, terminá-lo, e vai ser uma grande ajuda para o produtor rural. Isso vai facilitar muito o trabalho dos técnicos do IDAF, porque, primeiro, que nós estamos tirando a nossa maior demanda de trabalho dentro do órgão, da área florestal. Então, nós vamos ficar com mais tempo disponível para fazermos ações de visita a campo, de visitas preventivas e de visitas corretivas, que é o caso de levar o talão mesmo e aplicar notificação, aplicar multa, advertência. Mas, sobretudo, de forma especial, nós vamos ter mais tempo para conversar com o produtor rural, para irmos orientá-los, para desenvolvermos procedimentos novos, para que a área florestal seja bem cuidada e nossos técnicos consigam ter ainda melhores resultados. Eu tenho uma equipe de técnicos que é muito competente, muito dinâmica e muito, assim, cada cabeça ali é um mundo. Então, a gente tem sempre muito debate, muita história para contar, muito entendimento para construir, e isso torna o IDAF um órgão sempre vivo, sempre ativo. Não é um órgão que só segue N. Não, a gente tem ali um trabalho de construção de entendimentos, e nós temos bons técnicos que fazem isso. Eu vi aqui alguns, inclusive, estão participando agora, estão acompanhando via chat. Então, é muito interessante o trabalho que o IDAF faz, e, Twin, eu acho que a gente tem que aproximar cada vez mais o IDAF do produtor rural, da academia, dos pensadores, dos plantadores de água, dos vendedores de conversa, do povo do Caparaó, do povo do interior. Né? Nós temos um grande trabalho para fazer no oeste, no noroeste do estado, que sofre muito com falta de água, e são problemas aí oriundos de desmatamentos irregulares que acontecem quase que secularmente. Então, nós temos muito trabalho para fazer com o IDAF, mas eu tenho certeza que a gente consegue avançar, e se a gente começar a avançar, a gente não para mais não, a gente vai. Falei muito. Bom, só com relação ao que o Mário colocou, desse monitoramento, né, dos remanescentes de Mata Atlântica, remanescentes florestais no Espírito Santo, no Brasil, né, o SOS Mata Atlântica, junto com o INPE, atualizaram, né, o Atlas de Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, agora em 2020, e eles fazem um comparativo ao longo do tempo. Realmente, de 2018 2019, houve uma diminuição do desmatamento em relação a 2017 2018. Então, vocês podem buscar, né, no site da SOS Mata Atlântica, que vocês vão ter todas as informações sobre a situação atual, né, dos remanescentes florestais aqui no Espírito Santo. Também no site da SEAMA, vocês vão encontrar o Atlas da Mata Atlântica do Espírito Santo. Tem um levantamento, foi feito até 2015, e ele é bem bacana porque ele traz a área de floresta das principais culturas que nós temos em todos os 78 municípios do Espírito Santo. Então, vocês podem fazer um comparativo, uma pequena diferença em função das escalas adotadas, né? Mas a gente tem um panorama aí da situação da Mata Atlântica no nosso território. Eu quero fazer, assim, alguns comentários aqui, o chat está bem participativo, está bem legal. Vou fazer 2 considerações e depois eu vou fazer uma pergunta para o Twin, uma pergunta para o Mário. E já gostaria de pedir a vocês autorização, né? Nós vamos estender mais 15 minutos, né? Em função
da dificuldade, né, inicial do Mário de entrar na nossa live. Então, a gente vai fazer mais uns 15 a 20 minutos, né? Tá bem participativo. Eu acho que vai ser interessante para todos. Eu gostaria de comentar uma questão colocada pelo meu professor Jaime Roy Doxey. Um prazer ter o professor Jaime aqui conosco. Né? Ele pergunta por que é tão difícil trabalhar juntos a favor do meio ambiente. Né? E aí ele cita aí algumas instituições. Então, professor Jaime, já quero colocar que nós do IDAF estamos à disposição para trabalhar em conjunto. Entendemos que é impossível trabalharmos sozinhos, né? Devemos sempre trabalhar com, né? É o coletivo que constrói, cada ente tem o seu papel, mas quando trabalhamos juntos, os resultados são bem mais eficazes. Então, o IDAF está à disposição para trabalhar, né, com a instituição. Eu vi no início, o senhor está agora, deixa eu ver se eu retorno aqui. O senhor se apresentou, o senhor está na RPPN, né, em Rio Fundo, o projeto Observatório Florestal, né? Então, em Marechal Floriano. Temos a equipe do IDAF em Domingos Martins, e temos nós, IDAF Central, estamos à disposição. E agora, depois que eu falei do meu professor Jaime, vou falar de um dos alunos do Twin e nosso colega de trabalho, o Felipe. O Felipe coloca, né, o IDAF já participa de projetos que visam práticas conservacionistas, em que a educação ambiental está inserida como objetivo. Temos a certeza que este é o caminho certo, a orientação, o conhecimento e as alternativas para que a propriedade seja sustentável. Que conteúdo importante dessa live. O Felipe é suspeito, né, porque trabalha conosco e é aluno do Twin, foi aluno do Twin, e ele é um profissional que realmente faz a diferença lá em Alegre, na área que ele atua. Um abraço para você, Felipe. E eu vou fazer aqui uma pergunta do Paulo Henrique. Vou fazer essa pergunta para o Twin. Boa noite, Paulo Breda. Além da educação ambiental, existe outra possibilidade para que atividades econômicas sejam melhor inseridas ou entendidas para tal prática? Enquanto o Twin pensa um pouquinho, eu vou... E também, Twin, depois você aproveita e responde a Jerusa. Ela pergunta se nos seus anos de trabalho aí você entende se a percepção dos proprietários rurais tem mudado em relação à importância da Mata Atlântica. Se ao longo da sua trajetória profissional aí você entende que a visão desses proprietários tem mudado. Ok. Bom, dois queridos amigos, né? Paulo Breda, eu ex-aluno também, né? E tenho muita admiração pelo trabalho dele. Tá cheio de ex-aluno aqui, Twin. Pois é, menino, bacana isso, né? Olha, não acredito que haja outra forma de fazer com que as pessoas entendam a questão econômica dentro do contexto da sustentabilidade. Porque a educação ambiental é justamente isso, fazer com que as pessoas se sensibilizem para isso. Né? Então, eu não vejo uma outra forma. Depende do que a gente entende por educação ambiental. Né? Que a educação ambiental é feita por quem? Né? Então, você tem um empresário que tem o seu processo produtivo, mas que ele está desconectado com o restante do processo da sustentabilidade, ou do entendimento da sustentabilidade. Como fazer com que ele entenda isso? A sociedade ela tem que abrir esses caminhos. Gostei muito da fala do Mário, e a Andressa completou. Eu falo que a função do órgão hoje, entendido como um fiscalizador, não é só a fiscalização, é a educação também. Então, a universidade ela tem que fazer isso, os órgãos de fiscalização têm que fazer isso. O comentário, né, que a Andressa fez antes, né, que leu antes, do professor dela, esqueci o nome que eu não consegui achar aqui no site de novo. Jaime Doxey. Jaime Doxey. Por que é tão difícil as instituições trabalharem junto? Né? É simplesmente por questão de missão, egos.
né? Eu sempre brinquei, né, com a fiscalização. Nós temos 5 instâncias, eu contei no dedo, 5 instâncias de fiscalização, só no Estado do Espírito Santo. Tem DAF, tem o IEMA, tem secretarias municipais, vê se eu estou mentindo, Maria, lembro de mais alguma. A Polícia Ambiental, já falei. Aí nós temos o Ministério Público. Pois é, então são vários órgãos que fazem fiscalização. Como fazer com que todos eles falem a mesma língua? Nós temos várias entidades que fazem pesquisa. Nós temos o INCAPé, nós temos a UFES, nós temos o IFES, nós temos as universidades particulares. Como fazer com que elas tenham a mesma percepção da sustentabilidade? É meio complicado isso, mas não é impossível a gente conseguir achar rumos, caminhos, que a gente está disposto a ouvir. Eu sempre falo, educação ambiental, a gente faz muito mais ouvindo do que falando. Não é? Você tem que saber entender, você tem que saber ouvir. Às vezes até um gesto, ou até uma ação, vai fazer com que as coisas mudem de rumo. Então, voltando à pergunta do Paulo, né? Dificilmente as pessoas vão conseguir mudar a cabeça, vão conseguir inserir. A dimensão econômica, gente, ela é muito forte. Muito forte. Eu já falei, ela é a base de todo o processo produtivo. É o econômico. Você considerar o processo produtivo no ar. Quando você fala que esse processo vai se dar em algum lugar, né, você já tem que começar a considerar as outras partes. Esse banco tem que estar equilibrado. Embora a questão econômica seja talvez o start, né, talvez o foco inicial, durante o processo vai se entender que não é bem assim. Eu preciso ter o meu cliente, né, eu como produtor, preciso ter o meu cliente satisfeito com o meu produto. Né? Eu preciso que ele tenha saúde, eu preciso que ele tenha benefícios vitais para ele, a partir do que eu produzi para ele. Quando você começa a pensar assim, né, eu vou dar o exemplo da questão mesmo da produção agrícola. Né? Vou produzir com veneno, a rodo, degradar tudo. Só que quando eu paro para começar a conversar com o meu cliente, eu vou ver que ele está querendo outra coisa. Né? Então, a educação ambiental é, sim, talvez para mim, a única forma de fazer com que as pessoas entendam. Eu não entendo a educação ambiental com aquela coisa quadrada que você vai achar num livro, num artigo, feito por alguém que entende muito do assunto. Não. Eu estou falando daquela educação do dia a dia, né? Na porta da escola, dentro da sala de aula, junto com o agricultor, aquilo que o Mário falou, né? Sair da propriedade, conversar com o agricultor antes do problema acontecer. Né? Então, é essa educação que vai mudar as coisas. Então, eu só acredito na mudança com a educação. Sem ela, a gente não vai conseguir. E respondendo um pouco a Jerusa, né? Se eu consigo. Jerusa também é uma grande amiga, né? Longa data. A gente trabalhou muito a educação ambiental no Estado. Ela é uma das professoras, né, da educação ambiental, na época da SEAMA, do IEMA. Não estou falando a sua idade não, tá, Jerusa? Não briga comigo, não. A gente é novinha, que a gente começou muito novo na educação ambiental, tá, André? Não é tão velho assim, não. A gente começou novinho. Olha, ao longo do tempo eu percebo, e aí vamos falar de pessoas, né? Eu percebo sim. Hoje ninguém comete um crime ambiental sem nunca ter ouvido falar que cometeu. Então, assim, eu fiz porque eu não sabia. Muito difícil hoje você encontrar uma pessoa que não tenha tido nenhuma informação sobre essas questões. Né? Então, a percepção das pessoas, primeiro que a questão ambiental está muito na cara de um monte de lugar, inclusive nas redes sociais, enfim. Houve sim uma mudança muito perceptível no entendimento das pessoas com relação às questões ambientais. Tá? Mas eu sempre trabalho com a seguinte hipótese. Você tem duas coisas muito importantes. Você tem a sensibilização, a percepção, você tem a proatividade. Eu sempre trabalho essas duas coisas. Não adianta você perceber a questão ambiental se você não é proativo. Então, eu percebo que houve, sim, um avanço na percepção das pessoas sobre as questões ambientais. Elas estão muito mais informadas, muito mais conectadas com essas questões. Só que a proatividade ambiental não avançou tanto. O que é a proatividade ambiental? Eu me instruí, eu vi, eu li, eu vi na rede, eu me informei sobre aquele assunto, achei muito interessante. Mas na minha prática eu vou e faço outra coisa, porque é o que mais me dá renda, é o que vai me dar a curto prazo o melhor resultado. Já ouvi um agricultor falando para mim isso.
Eu perguntei, camarada, você tem uma área excelente aqui e tal, você tem preservação aqui, você poderia ter sua unidade de conservação, você poderia ter sua RPPN, você poderia ter sua nascente preservada, você tem muita água, preserva isso. Ele simplesmente me respondeu crua e nuamente. Olha, eu tenho que pensar em pagar minhas contas amanhã, depois eu penso isso. Quer dizer, é aquela visão imediatista. Então, mas ele tem a percepção de que ele tem aquilo na mão. A percepção é o primeiro passo. Se eu não percebo, eu também não faço nada. Mas a percepção, eu percebi que ela aumentou. Mas a capacidade de interagir, a capacidade de agir proativamente, ela ainda está em evolução e eu não percebo muita diferença nisso. Tirando alguns agricultores que realmente já fazem parte de grupos, por exemplo, eu bato palmas, né, para o grupo de plantadores de água no município de Alegre, por exemplo, da região do território do Caparaó. Os plantadores de água são agricultores que perceberam o universo que é isso e partiram a fazer. Então, nós temos esses agricultores. Então, automaticamente, do outro lado, a gente tem outros agricultores que simplesmente preferem mudar a atividade, tornar o que tem, que quer pagar a conta de amanhã, mesmo sabendo, tendo a informação do que é correto. Então, Cruza, a percepção aumentou, as pessoas conseguem perceber mais, mas a proatividade, a capacidade de interagir, de fazer o positivo, eu acho que não avançou tanto. A gente ainda precisa insistir um pouco mais, a gente ainda precisa de muito processo educativo para fazer com que isso avance. A visão muito pessoal minha. Tá? Então, a educação ambiental tem muito trabalho pela frente, mas ao longo também dos meus mais de 20 anos de atuação, a gente entende que o processo educativo é lento, mas sigamos em frente. A gente já começa a ver, né, as mudanças, né, de ampliação da consciência pública, né, com relação às questões ambientais. A gente está chegando ao fim, né, porque o tempo está correndo, mas antes da gente ir para as considerações finais, eu vou só fazer uma pergunta para o Mário aqui da Vânia, Mário. A Vânia Moreira coloca o seguinte: boa noite. Vamos falar um pouco de economia. A maior justificativa do produtor realizar suas atividades nas áreas de APP é sempre aquela máxima: eu só tenho essa área para trabalhar. Ou seja, será que ele só poderia desempenhar essa atividade? Outra coisa, se os bancos não realizassem empréstimos ao produtor que realiza suas atividades nas áreas de APP, seria o ideal? Ou melhor, que tornasse outras atividades mais atrativas, mais disponíveis? Mário, você poderia falar alguma coisa sobre isso? Então, vou passar para o Mário. Posso sim. Ela colocou várias questões aí, né, Mário? Mas ela colocou... Tá me ouvindo? Sim, muito bem. Tá. Ela colocou questões muito interessantes. E é que é a realidade. Você vai numa propriedade e você vê nitidamente que ele só tem APP na propriedade dele. Isso é muito normal aqui em nossa região, montanhosa, demais da conta. Aqui em Santa Catarina. E falta talvez alternativa. E aí, para que ele produza, para que ele faça outra coisa, que ele produza outra coisa. Ele é produtor rural. Ele tem que mudar o Estado, e aí o Estado é ausente nesse aspecto. Talvez falte o Estado, com seus órgãos de pesquisa e de assistência técnica. O Estado que eu falo são os governos, viu? Estaduais, municipais e o federal, de trazerem alternativas para o produtor rural, para que ele consiga sair, por exemplo, da sua APP, da beira de rio. Para que ele não cultive o topo do morro, que tem uma inclinação de quase 50%, de quase 50 graus. É quase que você tem que escalar a subida do morro. Então, eu acho que tem que oferecer alternativa, sim. A gente tem que oferecer alternativa. Porque não é só proibir. Nós vamos proibir o uso do solo. Nós temos que dar alternativa, cara. Senão vai ser uma briga que não vai ter fim. A gente não vai conseguir vencer essa briga. Nós não vamos vencer e o produtor rural não vai vencer. Vai ser uma briga que nós vamos gastar muita energia, muito tempo, e o meio ambiente vai ser degradado a todo tempo. E a gente vê algumas alternativas que são viáveis. Por exemplo, assim, não vou dizer tanto de APP, mas tem alternativa. Aqui em Vargem Alta e outros municípios, por exemplo, estão diversificando a cultura.
estão saindo só do café ou só do eucalipto e plantam inhame, plantam verdura, plantam uva, abacate, enfim, tem várias alternativas para a gente fazer isso, para a gente poder sair da APP. E a APP, a gente não precisa sair de tudo, a gente pode fazer um sistema agroflorestal nela. Né? A gente pode fazer várias coisas. Então, o que falta mesmo é participação de governo. Isso tem que ser política de governo. Política de Estado. Nem de governo, de Estado. Que aí entra governo, sai governo e continua. Como o reflorestar, por exemplo. Entra um governador, sai outro governador e continua o reflorestar. Então, a gente tem que ter políticas que trabalhem o uso alternativo do solo. Que dê uma alternativa para o pequeno produtor rural. Porque é complicado o negócio. E na hora que tiver que executar o PRA, como é que vai ficar? Né? Aí o pequeno produtor, tal, que já está lá estabelecido, o APP fica. E os maiores? Então a gente vai ter nós vamos ter muitos problemas pela frente. E a menina, a Vânia, né? Ela está certíssima, Vânia. Se a gente não fizer isso, não funciona. Os bancos, muitas linhas de crédito já funcionam vinculadas, viu? A ter o CAR, a ter um certo ordenamento na questão ambiental, senão eles não liberam o financiamento. Eu quero citar aqui, Andressa, também, uma pergunta que eu li, e essa pergunta eu já acompanho, essa preocupação do Newton Framboni, de Cachoeiro. É um colega de Facebook, e ele é um entusiasta da questão, ele conversa sempre, ele debate bastante. A luta dele é uma luta herculana para proteger uma nascente urbana. Se você acha que nascente na zona rural o Coronel Borges, se eu não me engano, né, que ele citou. Preservar uma nascente na zona urbana é muito pior do que na zona rural. É uma coisa complicada. E Cachoeiro é cheio de nascente. Vargem Alta é cheio de nascente. E nós estamos acabando com todas. Falta uma política pública para isso, Nilton. Falta. Tem que ter boa vontade dos órgãos, tem que ter boa vontade da sociedade para a gente resolver esse problema. É um problema crônico nos perímetros urbanos. A quantidade de nascente que tem, a gente está perdendo essa água, a gente está contaminando, acabando com a nascente, com essa fonte. É impressionante. Beleza. Eu estou aqui triste porque nós vamos ter que encerrar. Tem muitos comentários super interessantes. Falei 15 minutos, mas acho que a gente vai estender mais um pouquinho, porque a gente precisa também dar espaço para as considerações finais dos nossos dois convidados. E me perdoem aos outros colegas aqui, que eu não vou citar os comentários. Depois nós vamos olhar com mais carinho, né, no chat, que vai ficar armazenado. Eu queria só pontuar aqui a participação do Wesley Mendes, né, do sindicato de Cachoeiro, e ele coloca, Mário, que o IDAF mudou para melhor. Sou produtor rural, represento produtores rurais, e hoje o IDAF conversa com o produtor. E sim, os produtores rurais preservam cada vez mais. Temos o desafio de avançar encontrando soluções produtivas para que o produtor preserve garantindo sua renda. Sustentabilidade sem um ponto de vista econômico não afasta ainda mais o produtor? Ele pergunta e a resposta nós já colocamos aqui no que compartilhamos, né? Sim, né? A sustentabilidade envolve vários aspectos e, logicamente, um deles é a questão econômica, né? Precisamos manter o homem no campo com vida com dignidade. E também eu quero comentar aqui o Kleber Guerra, também diretor lá do Incapé, que está participando conosco. Ele diz: quero presidente Mário Lousada, permita-me uma saudação especial a Andressa Fernandes, profissional altamente competente, séria e dedicada na educação ambiental. Obrigado, Kleber. Kleber foi meu chefe durante 2 anos na Secretaria de Meio Ambiente de Vitória. Um abraço carinhoso, Kleber. Eu a conheci e passei a admirá-la quando trabalhamos juntos na semana em Vitória. O IDAF está muito bem servido. Obrigado pelo carinho e pelo elogio, Kleber. Viu, Mário? Tem mais pessoas que acreditam no meu trabalho. Por periculosidade. 2 chefes.
Ó, isso é para tornar mais leve e melhorar meu passe aí, né? Então, nós vamos passar para as considerações finais. Vou começar com o Twin, depois a gente passa para o Mário. Bom, eu gostaria de responder, teve muita pergunta interessante que eu estou acompanhando no chat, que infelizmente não vai poder responder. Eu me coloco à disposição, tá, Andressa? Eu estou lá no Facebook, é só me achar, a gente pode conversar, isso aí não é um problema, não. Eu custo responder às vezes, mas eu respondo. Meus alunos morrem de raiva de mim, não quero dizer, mas eu respondo. Não é? Eu queria deixar como consideração final uma fala que eu talvez no decorrer não tenha frisado muito, mas falou essa questão do poder público, né, da camada pública, né, seja estadual, municipal, federal, enfim. E até uma das questões que foram colocadas aqui no chat. Precisamos, com urgência, discutir, dentro do bojo dessa preservação de Mata Atlântica e sustentabilidade, discutir um pouco mais seriamente, de forma mais competente, essa questão dos modelos produtivos, tá? Das cadeias produtivas dos municípios. Um exemplo simples aqui de Alegre que está acontecendo, quer dizer, simples de dar o exemplo, mas é muito complexo. Quase 70% da nossa região do Caparaó, eu coloco aí o Alegre, como uma referência disso, quase 70% do município é pastagem. Desses 70% de pastagem, quase 60%, ou seja, né, quase 70% também, é pastagem de corte, boi de corte, extensivo, ou seja, entra boi, sai boi, entra boi, sai boi, entra boi, sai boi, o ano todo. Não tem como ter sustentabilidade num negócio desse. Aí a gente pergunta, uai, mas e aí, né? Falta oportunidade? Será que não daria para se produzir outra coisa? Sim, lógico. A vocação do nosso território, no Caparaó, eu acredito que a região de Vargem Alta também seja o mesmo processo. O que é fruticultura? Né? É café de qualidade, é agrofloresta. Eu vi alguém falando aqui sobre agricultura sintrópica. Sim, a nossa vocação é essa. Mas então por que só pasto? É porque não temos políticas públicas que permitam o indivíduo que pretende fazer, talvez... Tem gente saindo do gado de leite, indo para corte, porque não tem como mais vender leite. Não é mais lucrativo. Aí alguém colocou aqui também a questão econômica. Né? Óbvio, se eu sou produtor, né, de leite, a minha pastagem, o leite não está me dando dinheiro, não me dá o retorno, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar de atividade, vai para o gado de corte. O que está acontecendo aqui? O cara fez porque não tem consciência ambiental? Não, é porque faltam políticas públicas que favoreçam essa manutenção de outras coisas, de outros modelos produtivos. Então, eu sempre cito essa questão da matriz produtiva do território como sendo o nosso ponto-chave, o nosso ponto base para se discutir sustentabilidade. Sem isso, a gente vai continuar com problemas de drenagem de brejos, drenagem não, dragagem de brejo, por conta de aumentar a área de pastagem, porque o camarada tem um boi de corte para alimentar. E é isso que está acontecendo. Então, realmente, Mário, a gente precisa discutir mais a fundo, né, essa questão da mudança da matriz produtiva, de um avanço nisso aí, que a gente possa atender outras demandas. Né? Não dá mais para conceber uma região como a minha, né, do Caparaó, eu falo minha do Caparaó, porque eu desenvolvi ao longo do tempo esse pertencimento aqui, não dá para mim enxergar minha região com 70% da sua área, com pastagem degradada, e o resultado, a gente viu isso esse ano, aqui em Alegre, em Rive, Jerônimo Monteiro, Cachoeiro Itapemirim, né? Uma só chuva, você teve 9 metros de aumento do volume de água do rio, em alguns locais até mais que isso. Isso é o quê, gente? Isso é evolução de um processo a longo prazo de degradação, tanto na cidade quanto no campo. Ninguém está livre da culpa disso, não. Né? A área urbana tem os seus problemas, que a gente pode tirar um dia só para discutir isso. Né? Mas, enfim, se a gente não mudar a matriz produtiva, dificilmente a gente vai conseguir, ou pelo menos discutir essa questão da matriz produtiva, dificilmente a gente vai avançar na discussão da sustentabilidade. Tá? Então, são várias questões colocadas no chat, tentei resumir numa fala só, mas aí, como consideração final, desculpa, eu me empolguei,
Tá? Eu queria, assim, agradecer imensa. Mário, você, para mim, cara, é uma referência, sabe disso. Né? A Andressa eu conheci há pouco tempo, né, por conta mesmo dessa evolução aí da live, mas agradecer imensamente a participação minha, o convite, tá, pela confiança que vocês depositaram em mim, a um momento como esse, né? Realmente é experiência de algum tempo de vida que eu tenho, eu assim, me sinto extremamente à vontade de estar compartilhando isso. Então, agradecer imensamente as pessoas que participaram. Eu vi que tem muitos amigos aqui. Mandar um abraço para a Sandrelli, que há muito tempo eu não vejo. Enfim, um monte de gente que eu já citei alguns que eu talvez conheça, mas eu não estou lembrando, porque a vida de professor não é fácil. Então, enfim, assim, eu só tenho a agradecer e me colocar à disposição da instituição, de quem tiver que discutir alguma coisa, quiser alguma contribuição, eu estou à disposição. Enfim, agradecer imensamente e espero poder participar novamente em outros momentos aí, tá bom? Obrigado. Mário, suas considerações finais. Bom, falar depois do professor é complicado, professor. Você é um educador, cara. Eu tô aqui apaixonado por tudo que você fala aí. É uma honra muito grande poder conversar com você, Twin. Você faz parte da história de todo mundo que gosta, que debate, que vive, que trabalha com o meio ambiente nesse estado. Você faz parte da nossa história. Você não vai morrer, você vai virar pedra. Deixa quieto. Então, eu quero dizer o seguinte, que nós temos muitas coisas a serem feitas, há muitas mesmo. É importante que a gente consiga conciliar sustentabilidade com renda também. É muito importante. A gente não pode dissociar as coisas. O produtor rural, ele é uma empresa dele, aquela propriedade rural ali, e o cara precisa viver. E se ele conseguir tirar renda de um lugar bem conservado, bem protegido, melhor para a gente, melhor para todos nós. Então, nós temos essa obrigação, o Estado tem essa obrigação, o poder público tem essa obrigação de criar alternativas. A gente precisa criar. E eu acho que debatendo a gente cria. Né? Tem várias opções, várias situações que já acontecem no agroturismo. Quem conhece Guararama, quem conhece vários locais desse estado, Caparaó, a região serrana tem muitos lugares pitorescos que são feitos de pequenos produtores rurais que criaram condições em suas pequenas propriedades de receber o turismo. Nós temos aqui em Vargem Alta, eu vou falar que é Vargem Alta, vão dizer que é Cachoeiro, mas é só para atrapalhar meu negócio. A rampa de voo livre. Nós temos uma rampa ali que ela faz parte de um litígio. É a Quarta Guerra Mundial que vai ser. De quem é aquela rampa? Se é de Cachoeiro, se é de Vargem Alta. É um negócio fantástico. E ela só consegue sobreviver porque lá em Soturno, lá embaixo, tem uma paisagem rural para receber o voo livre. Porque se fosse tudo indústria, não teria. Então, quantas rampas, igual essa do Mirante aqui de Vargem Alta, que a gente consegue fazer por esse estado? É o esporte que traz gente para contemplar e para praticar. E por aí nós temos várias outras ações que podem agregar renda aos produtores rurais. Então, nós precisamos ter, na nossa ideia de conservação e de preservação, nós precisamos ter um lugar para o produtor rural nesse assunto. A gente não pode debater conservação e preservação só dentro de academia, só dentro de órgão público, não. Nós temos que conversar com o produtor rural para que ele participe dessa história. É a história da propriedade dele. Então, nós temos que fazer o assunto de forma que seja bom e lucrativo para o meio ambiente, mas que seja bom e lucrativo também para quem está ali no fundo, fazendo o trabalho de conservação e proteção ambiental, que é o dono da terra, que é o produtor rural. Então, nós precisamos construir essas conversas, essas ações, para que tenhamos uma proteção da nossa Mata Atlântica de maneira mais eficaz. Nós temos aqui no Espírito Santo um litoral vasto, grande, gigantesco. E nós temos uma restinga do lado dele, que nós precisamos estabelecer usos coerentes para a restinga. Né? Porque senão ela vai ser um empecilho para as cidades, porque se você não consegue apresentar para a sociedade a necessidade de uma restinga, a parte dessa sociedade vai entender como um empecilho.
mas ela pode ser uma grande fonte de riqueza para todos nós. Então, nós temos vários tipos de fragmentos dentro do Estado, várias regiões do Estado, que precisam de ser discutidas e debatidas com a sociedade, em especial com o produtor rural, para que tenhamos formas mais específicas de proteção e preservação. A conversa que nós temos que ter aqui na região serrana é diferente da conversa que nós vamos ter lá no noroeste do estado, lá em Água Doce do Norte, do meu amigo Ed Carlo, que faz aquelas barraginhas para conter água. A conversa é diferente. Nós vamos ter que ter vários tipos de conversa sobre meio ambiente no estado para que possamos atingir o maior público. A gente não pode colocar uma conversa só. A conversa do Caparaó ela é única, ela é a conversa do Caparaó. Né? Uma coisa ou outra você tira. Quando a gente for para presidente Kennedy conversar sobre meio ambiente, a conversa vai ser voltada para aquela região, para o dia a dia deles, né? Para a história deles. Então nós precisamos fazer essa discussão e o IDAF precisa e vai estar inserido nisso. O IDAF não pode ficar ausente e não vai se omitir para que consigamos criar um amplo debate, uma ampla discussão no Estado para estabelecermos como executar as formas de conservação e de preservação dos nossos recursos naturais, que são abundantes, mas são finitos. E a gente não pode continuar nesse compasso que a gente está, porque está dando errado. O Twin lembrou muito bem aí das chuvas de janeiro e fevereiro. Olha o que aconteceu. Um dia de chuva, não foi mais do que um dia. Um dia. Várias cidades foram arrasadas. E em 2013 para 2014, já tinha acontecido igual em outra região. Isso vai acontecer. Mas a gente tem que estar preparado para isso, para os fenômenos da natureza, porque a nossa ação danosa do ser humano, ela foi muito perversa e atingiu o clima, atingiu as mudanças, está causando mudanças climáticas. E nós precisamos estar atentos a isso e estarmos a cada dia, a cada momento, repensando o nosso modo de agir, nosso modo de fazer e o nosso modo de planejar o futuro. E é o que nós precisamos fazer, replanejar o futuro do meio ambiente do Espírito Santo. Que aí, meio ambiente significa desenvolvimento. Não tem como desvincular um do outro. Nós precisamos de um desenvolvimento agarrado com o meio ambiente e para que a gente consiga avançar e termos... Nosso estado é pequenininho. Nós vamos conseguir ter um estado pequeno em população, mas equilibrado financeiramente. É esse que a gente tem que trabalhar. E equilibrado ambientalmente. Se a gente conseguir equilibrar as questões ambientais aqui, nós vamos avançar muito. Nós vamos avançar muito em qualidade. Muito. Então é essa luta do IDAF, é essa luta dos servidores do IDAF, e nós precisamos tê-la todo dia, todos os dias essa luta, e vamos conseguir avançar para que possamos ter um estado melhor, com sustentabilidade, com preservação, com proteção ambiental. Eu agradeço também a você, Andressa, por estar liderando a GEDU, que é a nossa gerência de educação ambiental. Trazer você para trabalhar no IDAF foi uma honra para mim, uma honra. Né? Nossa história ela se cruza desde lá de 1970 e pouco, que ninguém fica contando idade. Não. Né? Mas, me honra muito ter você do nosso lado, viu? E ter a sua equipe que você tem aí trabalhando, que está toda participando agora. E é uma coisa nova no IDAF, uma GEDU que tão ativa como vocês estão fazendo, vocês quatro estão fazendo, né? Estão envolvendo outros setores, e pode ter certeza que a gente vai envolver cada vez mais. A educação, o IDAF mexe com defesa, com inspeção, com educação sanitária e ambiental, e a gente vai tocar isso para frente com muita seriedade, com muita vontade, que dê tudo certo e que a gente consiga ficar cada vez mais perto da sociedade e do produtor rural. Acabei. Bom. As considerações não finais, né, de Mário e de Twin. É um tema bem complexo, né? Temos muito a dialogar. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade do Twin, do Mário. Dá vontade de ficar aqui mais um bom tempo dialogando, mas estamos chegando à marca de 1h30 de live.
Também gostaria de agradecer e dar um abraço virtual, né, nesse tempo de pandemia que estamos todos tão carentes, né? Gostaria de dar um abraço bem caloroso em Mário, em Twin, todas as pessoas que estão participando conosco dessa live. A gente inicialmente pensou até em nominar essas pessoas, mas são tantas que não daria tempo de nominar. Então, são estudantes, né? É o fã-clube do Twin, o fã-clube do Mário, que está aqui participando, vários colegas do IDAF e ambientalistas, né, educadores. Muito obrigado pela participação de vocês. Quero também agradecer muitíssimo ao apoio, né, da assessoria de comunicação, a Rafaele e a Francine, somos muito parceiros, né? A educação e a comunicação andam sempre de mãos dadas. Temos propostas e a equipe lá sempre abraça e a gente toca, né? Nós, enquanto educação sanitária e ambiental do IDAF, sempre temos um plano de educação sanitária e ambiental que foi pensado em encontros presenciais, em cursos, em seminários, e esse ano estamos nos reinventando. Então, é nesse movimento aí que a gente propôs esse espaço como um espaço educador virtual. Então, eu gostaria, assim, muito de agradecer ao Ivan, ao Guilhermo e ao Maurício, que compõem comigo a Gerência de Educação Ambiental, pela idealização desse espaço e por esse empenho, né? Como o Mário falou, eles estão aqui ocultos, são os bastidores, dando todo o suporte para que essa live pudesse acontecer. Então, muito obrigado mesmo a todos os envolvidos e a todos os que participaram desse momento. E convido já a todos a ficarem na expectativa aí que realizaremos outros momentos como esse, tá? Um grande abraço a todos, boa noite e se puderem, fiquem em casa.